Pessoal, boa noite. Eu estou aqui com o Dr. George Maranhão, que muito tem nos ajudado aqui nessas questões jurídicas aqui do condomínio. A gente está dando um passeio aqui agora, nessa noite maravilhosa aqui do nosso condomínio, né? E, Dr. George, eu queria fazer umas perguntinhas para o senhor rapidamente aqui como diz meu amigo Arnaldo, sendo bem objetivo, direto ao ponto. A Comissão de Moradores reuniu agora, no último dia 3, e nós fizemos lá uma reunião ordinária, de acordo com o estatuto da convenção da comissão. Nós podemos deliberar aí, deve-se fazer essa reunião pelo menos uma vez por ano. A gente tratou de um assunto de extrema importância, inclusive a votação, ela foi unânime, tá? Que foi a respeito da coleta de assinaturas de 1/4. Tem um artigo no Código Civil, queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Eu queria que você explicasse de forma objetiva qual é a força de uma convocação de assembleia extraordinária. Eu vou explicar primeiro para o pessoal não ficar confuso rapidinho. Eu estou falando o seguinte: a Comissão de Moradores se reuniu e aprovou que a comissão encabece a coleta de assinaturas de 1/4 de moradores do Espaço Tropicali para a gente tratar das irregularidades. O que o senhor me diz sobre isso? Sobre essa legitimidade dessa ação? Fique à vontade. Perfeito, Marcos. Boa noite a todos. Antes de mais nada, te parabenizar pelo excelente trabalho desenvolvido à frente da Comissão de Moradores. E a respeito da força jurídica que possui uma coleta de assinaturas, mais comumente conhecida como abaixo-assinado, é o poder mobilizador, poder esclarecedor. Ou seja, às vezes alguém mora há determinado tempo no condomínio e ele não conhece sequer os seus direitos, ou ele não está a par das irregularidades cometidas pela administração condominial. Então, quando uma comissão de moradores, de forma organizada, elabora um documento denominado de abaixo-assinado, onde elenca essas irregularidades ocorridas e onde traz à baila, à discussão, essas irregularidades, o quanto isso pode ser maléfico, pode gerar um enorme prejuízo de natureza irreparável para o condomínio, tem o efeito de causar força, movimento, esclarecimento, engajamento das pessoas, tá certo? Tudo em prol de uma única finalidade, que é a defesa coletiva desses interesses e dessas pessoas que vivem em condomínio. Esse é o objetivo do abaixo-assinado. Uma perguntinha rápida aqui também, importante. Desculpa eu cortar você, mas vamos lá. Você está me dizendo então que uma abaixo-assinada de 1/4 de moradores, que hoje significa 483 moradores, pode sim tratar de assuntos relacionados ao condomínio, inclusive de irregularidades graves encontradas no condomínio. Que, pelo que eu entendo, eu tenho que coletar 483 assinaturas e em seguida eu vou marcar uma assembleia, não é isso? Perfeito. Vamos esclarecer primeiro para não causar embaraço na mente das pessoas. Certo. Uma coisa é um documento que está sendo organizado pela Comissão de Moradores, que é legítima, para realizar esse movimento, denominado abaixo-assinado. Aí, não precisa nem ter 1/4, pode ser, sei lá, 10%, 20%, 30%, pode ser o total que for. Mas, quanto mais pessoas assinarem, mais engajamento e mais força esse documento terá. Outra coisa é o requisito que está estabelecido no artigo 1355 do Código Civil Brasileiro, que trata de um quórum mínimo de 1/4 de moradores para convocar uma assembleia em caráter de urgência, em caráter de tratar assuntos urgentes. São duas coisas distintas. Ao meu ver, a coleta de assinaturas, ela serve para conscientizar. Mas, se algum dos condomínios, e me parece que alguns deles estão tendo questões urgentes para resolver,
como, por exemplo, a não aprovação de uma prestação de conta, como, por exemplo, alguns fatos que resultaram em prejuízo direto para o condomínio, ou como ainda, por exemplo, uma decisão judicial, ainda que por liminar, onde se determina uma nova eleição e não foi respeitada, aí o remédio jurídico é o que está escrito no 1355 do Código Civil Brasileiro. É uma coleta de assinatura para convocação. Esse 1/4 tem o poder de convocar uma assembleia. E por que assim? Porque quem deveria convocar, que é o síndico ou o administrador, não convocou. Logo, a legislação brasileira não pode ficar restrita à vontade do administrador, do síndico. Por isso o legislador, quando criou o artigo 1355, ele pensou nessa segurança jurídica. Então bate mais ou menos o que foi tratado lá na nossa reunião. Eu fiz um título na reunião que chama-se Mobilização e Voto. O legislador, quando fez esse código 1355, que o senhor está se referindo então, ele quis dizer o seguinte, a maioria define, ou uma parte importante da maioria, vamos dizer assim, não é isso? Significativo, exato. Isso. Porque, na verdade, o legislador pensou em ter um número qualificado, um quórum qualificado para votar essas questões. Porque já imaginou, você que é morador, pensa comigo aqui, já imaginou você morar num condomínio, você paga uma taxa ordinária condominial alta, não considerada baixa, você paga despesas extras, né? Alguns rateios extras, que também não são baixos, a população está passando pelo momento econômico difícil, e ainda sim você percebe que existem irregularidades notórias, claras, a olho nu, e você não tem nenhum remédio jurídico para combater isso. Já imaginou? Você ficar sempre à disposição da administração? Isso seria como você se tornar refém de uma má administração. E foi pensando nisso que o administrador criou essa possibilidade de constituir uma assembleia por meio da assinatura de 1/4 dos moradores. E só para o pessoal entender direito, deixa eu voltar a câmera para o meu lado aqui, nós estamos fazendo aqui uma novidade aqui, pessoal. 1/4 de moradores do nosso condomínio hoje significa 483 assinaturas de condôminos, proprietários dos apartamentos, tá bom? Então, Jorge, eu vou polemizar um pouquinho, nós estamos aqui de fundo do senhor ali, eu estou até virando a câmera para lá um pouquinho, nós temos a piscina. Pessoal, hoje, o grupo da comissão, agora à tarde, bombou. O pessoal está com algumas dúvidas. Eu, particularmente, eu não tenho nada contra festas. Eu apoio totalmente o síndico, ele está legítimo, pelo que eu li no regimento interno. Ele pode sim, ele deve, inclusive, por isso que chama área de lazer, ele deve promover eventos aqui. Mas a questão é a seguinte, até onde vai o direito? Por exemplo, o que consta para nós é que o síndico reservou a área da piscina, vai ser um acesso exclusivo para quem pagar, se eu não me engano, R$250 por cada mesa. A pergunta é simples e objetiva, tá? Ele pode fazer isso? Ele pode restringir os moradores de acessar a área da piscina no dia da festa? Não, claro que não. Isso é um absurdo. Se essa foi a intenção da administração do condomínio, trata-se do mais completo e terrível absurdo. Não pode. Não pode. Fere a Constituição, fere todos os nossos direitos de liberdade de ir e vir. Enfim, é uma área comum. Na Convenção está estabelecido isso, no Código Civil Brasileiro está estabelecido isso, e na lei de condomínio também está estabelecido isso. Cobrar agora, ele pode, bom, eu queria que o senhor fosse bem lógico, como sempre o senhor é bem pautado, geralmente a gente discorda em muita coisa, isso é legal, isso faz parte da comissão, temos pessoas que pensam diferente, mas a opinião jurídica, ele pode sim cobrar para adquirir receita, na sua opinião, o que você me diz sobre isso? Faz sentido. Veja bem, você não só numa administração condominial, numa coletividade que reside um condomínio, mas em qualquer segmento social que você participa. Imagina aí você numa igreja, o pastor resolve fazer uma festa de comemoração à passagem do ano.
Aí lá vai ter gastos, vai ter custos, né? Vai ter o jantar, vai ter decoração. Faz sentido cobrar, não é? Assim, você também faz sentido você dizer e decidir querer participar ou não. Logo, se você não quiser participar, você não tem obrigação de pagar. Mas não é obrigatório, não está vinculado, tá certo? Então faz sentido. Se você quer participar, tem despesas. Ele poderia, por exemplo, é bom a gente já aproveitar e mastigar bem esse assunto, ele poderia, por exemplo, chamar uma assembleia e falar, pessoal, vai custar aí um exemplo, eu gosto de dar R$10 por cada apartamento para a gente fazer uma festa para todos. Ele poderia fazer, lógico, né? Com maioria mínima, não é isso? Eu acho, independente do que está na lei ou não, eu sempre defendi essa ideia. A administração condominial precisa ser transparente, ela precisa ser proativa, ela precisa ser competente, mas também ela precisa ser participativa, democrática, acessível às pessoas. Eu não preciso de lei para me nortear, me dizendo que para as decisões eu tenho que convocar. Não, é o meu bom senso que me diz isso. Eu sou administrador de uma massa condominial. Então, por que não pedir a opinião das pessoas? Então, o que você está me dizendo é que tem coisa que, a gente gosta muito de usar esse termo, não é ilegal, mas também pode soar imoral, né? Ou seja, tem que ter um pouquinho de bom senso para tratar de certos assuntos, né? Mas só para a gente definir, então, a sua concepção, tudo bem ele cobrar ali uma taxa para levantar a receita, para cobrir o evento, mas de forma alguma ele deveria restringir o acesso dos moradores, caso quem queira acessar aquele evento. Ele não pode restringir uma área de acesso nossa, correto? Claro que não. Agora eu vou polemizar mais um pouquinho agora. O regimento interno diz que a área da piscina, se eu não me engano, é até às 21 horas. E agora, doutor? Responde aí. Não, mas toda e qualquer regra, ela pode ser mitigada, vamos dizer assim, ou relativizada, de acordo com a eventualidade. Porque agora, por exemplo, ele está quebrando uma regra dele mesmo, mas ele pode usar isso contra os moradores e falar assim, não, já são 22 horas, vocês não podem acessar aqui. Faz sentido isso? Não, eu acredito que ele não vai cometer esse tipo de... Eu penso que não, cometer esse tipo de incoerência. A eventualidade da relativização da regra trata-se de uma festa de fim de ano, eu compreendo. E aí, né, não só a festa do condomínio, mas várias outras famílias e associações e igrejas vão estar reunindo depois da meia-noite, né? O boom do virada, ano né? novo é a virada. Então não faz sentido cumprir esse horário, ainda que estabelecido no regimento interno. Perfeito. Mas ocorre que também não faz sentido restringir o livre trânsito das pessoas. Não faz sentido nenhum. A gente ouviu alguns absurdos, uma moradora até, eu não vou citar nome até, ela falou absurdamente, a administração falou, não, você assiste a sua janela, se você não puder acessar tal. Pessoal, assim, para não ficar polemizando muito em cima desse assunto, eu nem queria tocar nisso, mas as pessoas vieram perguntar pra gente, mas vamos lá. A comissão de moradores, ela não é de forma alguma contra eventos, pelo contrário, a gente, de novo, o síndico ele está na prerrogativa dele de fazer eventos, ele deve fazer. A única coisa que a gente questiona é esse tipo de situação, é usar de uma área nossa, falar, está exclusivo e vou cobrar para isso. O fato de cobrar, sim, faz sentido, o Dr. Jorge está falando aqui, que se ele precisa levantar a receita, mas também tem outras formas também de fazer. Mas, todavia, deve prevalecer o bom senso. E a gente está aqui, tá? Então, esse estereótipo de que a comissão de moradores, não gosta de criança porque não gosta do playground. De novo, o playground, eu uso o playground com meu netinho. O que a gente questiona é como ele foi adquirido. De forma alguma. A gente não é contra os eventos que tem aqui, jamais. Festa junina, virada de ano. O pessoal tem que festar mesmo. Tá? Dr. Jorge, muito obrigado. Vou botar a câmera para você para encerrar. Fizemos aqui um mini podcast itinerante, né? E foi bacana. Dúvidas que o pessoal estava tendo, o Dr. Jorge está passando aqui de hoje para amanhã, vai ficar por aqui ainda. Tá? E se vocês tiverem dúvidas, pessoal, joga aqui, pode perguntar. É um movimento bacana, não é só nesse condomínio, não é isso, Dr. Jorge? Não é, e você que faz parte deste condomínio e de outros condomínios, é muito importante você participar das decisões do teu condomínio. Às vezes, nós temos um hábito, quando eu falo nós, é toda a sociedade brasileira,
de às vezes de criticar, de às vezes de reclamar, mas não se inteirar dos assuntos. É importante você participar, é importante você saber os teus direitos enquanto condômino. É importante você saber como colocar em prática esses direitos, como fazer valer esses direitos. O condomínio tem regra de convivência em coletividade. Às vezes você também perde a oportunidade de trazer uma proposta melhor para o teu condomínio. Sabe por quê? Porque você não participa. Porque às vezes quando você participa e alguém discorda de você, você também não está acostumado a conviver com a discordância. Mas você tem que ter consciência do teu papel enquanto condômino. A gente comenta quando você muito... tiver, Marco, consciência desse papel, logo você vai querer participar mais. Exatamente, a gente comenta muito, doutor Jorge, que hoje foi até o tema da nossa reunião, da associação, da comissão, mobilização e voto, porque tudo no condomínio se resolve em voto. Nós estamos chamando de 1/4 de assinatura, o que vai definir vai ser os votos e a mobilização. E às vezes as pessoas ficam sabendo de situações que afetam direto a vida delas da forma mais difícil possível. Foi decidido em nome dela numa assembleia. O que falta mesmo, o nosso movimento, que não seja só aqui nesse condomínio, mas a gente já viu que já influenciou vários condomínios, é que seja esse movimento das pessoas se conscientizarem, a irem atrás do seu direito, mas melhor do que isso, é saber buscar o seu direito. Eu não posso ir lá na administração e cometer uma irregularidade tentando ir atrás do direito, porque senão inverte os papéis. De qualquer maneira, perfeito. Mas ainda eu terminaria dizendo o seguinte: essa mobilização da grande massa condominial, que é esse novo estilo de vida, até por conta da questão de segurança pública, né? As pessoas preferem morar em condomínio. Ela pode revolucionar o Brasil inteiro. Você sabe por quê? Porque se você desenvolver um modelo harmônico, pacífico, de convivência condominial, ou seja, num cercado, num grupo que vive ali em uma área de condomínio, esse modelo ele pode ser repetido para outras regiões do Brasil, inclusive para pessoas que não vivem em um condomínio fechado, mas vivem numa rua, entende? Já imaginou se essa regra de boa convivência do condomínio ela consegue contagiar as pessoas de uma rua? E aí as pessoas da rua elas vão entender que elas precisam ser mais colaborativas umas com as outras, que elas precisam, às vezes, dividir despesas, que elas podem pagar um motoqueiro para fazer uma ronda à noite para oferecer mais segurança, que elas precisam cuidar de suas calçadas, entende? Que elas podem, em conjunto, cuidar de uma praça que está ali próxima à rua, entende? Esse espírito mobilizador, ele pode gerar um efeito fantástico nas pessoas que não vivem também em condomínio. E isso tem influência em todo o âmbito nacional. A gente pode falar que é uma mudança de cultura até, né, doutor Jorge? Então, deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui para a gente finalizar, tá? Então é isso, pessoal. E o doutor Jorge falou uma coisa muito bacana aqui, de forma pacífica. Como que eu consigo, por exemplo, tratar de forma pacífica uma situação traumática? Pessoal, eu sempre repito isso aqui, eu estou do lado de um grande jurista e ele pode validar ou não o que eu vou falar aqui agora, a gente não combinou nada, tá? É só ir dentro da base jurídica, eu preciso entender como que é regido um condomínio, eu preciso entender qual é a força do regimento interno, eu preciso entender qual que é a força de uma convenção estatuária, eu preciso entender abaixo de qual guarda-chuva que estão essas duas bases, eu preciso entender se uma portaria criada ali, rascunhada entre uma ideia de um síndico tem validade até quando, e para isso que a gente criou esse movimento, um movimento de moradores, que como o Dr. Jorge bem pontuou, que ela pode ultrapassar barreiras e pode, por que não, regulamentar, vamos dizer assim, um movimento de uma comunidade. Eu até brinco, quando eu olho para o Sandro Mabel, que é o nosso prefeito aqui hoje, eu falo,
esse síndico está enrolado. Ele tem um condomínio gigantesco para cuidar. É verdade. E tem todos os problemas de um condomínio. Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Esse mini podcast que nós fizemos aqui, nós estávamos caminhando aqui agora, pessoal, e falaram, vamos embora bater um papo aqui. A gente conversa muito, o Dr. Jorge está dando um apoio bacana para nós aqui da comissão. E eu quero reforçar o convite de vocês. Clique no link abaixo aqui que eu vou divulgar bastante e assine essa petição de um quarto. Isso vai dar mais força para o movimento e a gente vai estar mais legítimo do que nunca para poder tratar das irregularidades encontradas aqui no condomínio. Uma boa noite a todos vocês, Dr. Jorge. Deus obrigado abençoe mais a uma todos. vez. Até mais. Tchau, tchau.